Caros irmãos e irmãs, vamos meditar hoje sobre a liturgia da palavra do segundo domingo do tempo da Quaresma, ano A. Como acontece frequentemente, no segundo domingo do tempo quaresmal nós lemos a passagem do Evangelho que narra a transfiguração de Jesus. Jesus leva para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, os seus discípulos Pedro, Tiago e João e transfigura-se diante deles. O texto diz que o rosto ficou brilhante como o sol e as vestes também com um fulgor incomparável. Mais adiante o texto fala que os discípulos prostraram-se com o rosto em terra diante da maravilha que viam, que assistiam no alto da montanha. Quero chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, saiu com os discípulos, diz o texto, saiu Jesus com os discípulos para um lugar à parte. Sair ao lugar à parte, para nós, para a nossa vida de cada dia, é procurar um lugar que nos favoreça um certo recolhimento. A vida de todos nós está marcada por muita agitação, por uma certa dispersão, e mesmo quando acontece disso crescer muito, nós experimentamos uma certa fragmentação interior. Parece que nós estamos divididos. O coração, o sentimento está de um lado, o pensamento está do outro, o corpo está do outro, o espírito a gente nem sabe onde está. Então o tempo da Quaresma se apresenta para nós com uma proposta de recolhimento também, sair para um lugar à parte, que favoreça uma certa compenetração, que favoreça aí um certo silêncio, que ajuda a pôr ordem no nosso interior. Quando me sento num lugar à parte, procuro silenciar, procuro ouvir o silêncio de dentro de mim mesmo, aos poucos eu vou pondo paz dentro de mim, vou encontrando uma serenidade da qual todos nós temos necessidade. Jesus levou os discípulos para um lugar à parte. Segundo ponto, subiu a uma alta montanha. Subir a uma alta montanha não é simplesmente uma mudança geográfica, uma mudança de posição, de lugar. Tradicionalmente na Bíblia, quando se fala de monte, de montanha, subir a montanha, quer-se referir a uma aproximação com Deus. Isso está muito forte no imaginário de muitos povos. Os mais primitivos tinham isso muito vivo consigo. Subir ao monte para encontrar-se com a divindade. Subir ao monte, então, é elevar a mente, o coração, o espírito para as coisas do alto. Repito, não é tanto uma mudança de posição corporal, de mudança geográfica, mas dirigir a alma, a mente e o coração para o alto. Nós temos necessidade disso, tanto para a nossa saúde corporal como para a nossa saúde espiritual. No panorama da Quaresma, isso se torna ainda mais forte, ainda mais atraente para nós. Imaginemos se durante a Quaresma for possível que cada um de nós recolha-se em algum momento do dia ou da semana por um período aí de 15, 30, quem sabe 60 minutos para se recolher e para elevar a alma, a mente e o coração até Deus. O recolhimento e o silêncio, insisto, são uma necessidade não só do espírito, como também do corpo. E esse é o convite que de alguma forma nos faz a palavra de Deus. O terceiro ponto é que o texto fala que diante daquilo maravilhoso que os discípulos viram, o fulgor do rosto de Cristo, o brilho indizível de suas vestes, diante daquilo tudo, eles se prostraram com o rosto em terra. Prostrar-se com o rosto em terra é um gesto de humildade, é um gesto de adoração, de prostração diante de Deus.
Alguém poderia dizer assim: ah, mas se prostrar diante de Deus parece que a gente se inferioriza, parece que a gente se considera um nada. Sabe, tem coisas que é preciso entender com mais precisão para não cair aí em desvios, em confusão. Diante de Deus eu sempre sou menor. Eu não sou Deus, sou sempre criatura. E reconhecer isso não me inferioriza. E reconhecer isso não me humilha. Ao contrário, me dá um certo equilíbrio. Pôr o rosto em terra e reconhecer que Deus é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu Criador, que Ele é o meu Salvador. Isso não me deprime, não me maltrata, não me humilha, não me inferioriza, como já disse. Põe as coisas nos seus devidos lugares. Então a prostração de que fala o Evangelho é um gesto de adoração, de reconhecimento da própria pequenez dos discípulos e da grandeza de Deus. Há uma outra face nesse ponto. A vida, por razões diversas, às vezes nos faz prostrar. Uma perda, uma enfermidade, uma decepção, uma traição, enfim. Há muitas situações que nos fazem prostrar. O texto fala que quando os discípulos se prostraram, depois de um tempinho, Jesus tocou e disse a eles: coragem, não tenhais medo. Então, se e quando acontecer de você passar por uma situação que o faça prostrar pela tristeza, pela dor, pela perda, deixe o Cristo também tocar-lhe os ombros e dizer: levanta-te, coragem, não tenhais medo. A transfiguração tem também esse ensinamento. Ela quer dizer para os discípulos que a cruz virá, a paixão virá, a morte virá. Mas a última palavra não é da cruz nem da morte. Desejo a todos, a todas, a graça de uma quaresma muito fecunda. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.